Mateus capítulo 9, 10 a 13, nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento. Deus, nós estamos diante da Tua palavra e desejamos que o Senhor nos traga a edificação através da mesma. Deus, nós Te louvamos pelas Tuas misericórdias que nos alcançaram. Deus, nós que estávamos longe, publicanos, pecadores, a Tua graça nos alcançou de maneira irresistível e nos atraiu a Ti mesmo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos traga a edificação da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu estou citando aqui Mateus capítulo 9, versículo 17. Nessa passagem de Mateus 9, 17, que eu mencionei, que está no contexto da nossa passagem, Jesus usa um exemplo que tem tudo a ver com aquilo que o nosso texto, a lição do nosso texto. Jesus veio para pessoas fracas e necessitadas. E o sistema religioso da época, o sistema judaico, não comportava esse vinho novo que Jesus estava trazendo, que era Ele mesmo, a vitalidade do Evangelho, não comportava naquele sistema judaico, sistema religioso ultrapassado, que desprezava inteiramente a graça de Deus. Aqui nesse versículo que eu mencionei, de Mateus 9, versículo 17, Jesus diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. O odre era um recipiente, uma vasilha, feita de couro de animais. E na medida em que esta vasilha, esse odre ia envelhecendo, ele ficava mais rígido, perdia a sua capacidade de expansão. O vinho novo, ainda não maduro, ele está num processo de fermentação, então ele vai se expandindo. Então você coloca vinho novo num odre novo, porque o couro, quando novo, ele vai se expandindo na medida em que o vinho vai fermentando e crescendo ali dentro daquela vasilha. E Jesus diz aqui que não se coloca vinho novo num odre velho. Você não pega um vinho que está ainda no processo de fermentação, de expansão, num odre, num recipiente feito de couro velho, que já não se expande mais, ele perdeu a sua capacidade de elasticidade. E Jesus diz que se alguém faz isso, coloca um vinho novo num odre velho, o odre se rompe e o vinho se perde. O que Jesus estava dizendo aqui, meus irmãos, com essa história no verso 17 e também com o texto da nossa passagem nessa noite, do verso 10 ao verso 13, é que aquele sistema religioso judaico, que ainda era conservado pelos
religiosos da época de Jesus, os fariseus, como aparece aí no verso 11, todo aquele sistema de culto, aquele sistema legal, já estava ultrapassado. Os judeus ainda não haviam entendido, os fariseus, que eram uma seita judaica, não haviam compreendido ainda que eles estavam tentando colocar vinho novo num antigo sistema religioso, sacrificial, judaico. O que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos é que eles tinham uma compreensão ainda atrasada, equivocada do que era o reino de Deus. Esse reino que foi anunciado tão largamente pelos profetas no Antigo Testamento, os judeus foram testemunhas ocular destes registros. Eles, na verdade, foram o povo a quem Deus deu esse privilégio de gestar o cristianismo, de preparar a vinda do Messias, e Deus foi mostrando isso ao longo da história, por meio dos seus servos, os profetas, e os judeus não compreenderam isso. Eles ainda queriam colocar vinho novo, o vinho trazido por Jesus, o ministério da graça, o ministério de Deus que não estava confinado a um povo específico, a uma nação, a uma língua específica. Este evangelho, este vinho novo, cheio de vigor, de vida, deveria se expandir e alcançar povos ainda não alcançados até então. E os discípulos ainda, aliás, os fariseus, os religiosos, o sistema judaico religioso, ainda queria confinar esse vinho novo do evangelho no antigo sistema religioso, o odre velho. Ele se rompe. É por isso que a passagem que nós lemos de Mateus capítulo 9, de 10 a 13, esses religiosos estão chocados. Porque eles não haviam compreendido ainda como é que Jesus se declarava Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas no Antigo Testamento, e Jesus se sentava com publicanos, com pecadores, pessoas que, do ponto de vista social, nessa época, eram a escória da sociedade. Como é que Jesus se assenta com essas pessoas? Jesus estava querendo mostrar para eles que esse vinho novo do Evangelho, que a graça salvadora de Deus, não estava confinada àquela visão bitolada que os judeus tinham acerca da salvação. Esse evangelho, como um vinho novo, precisa se expandir, e ele não cabia mais dentro das paredes e dos limites estabelecidos pelos sistemas religiosos do judaísmo. É por isso que Jesus em vários momentos chocou as pessoas, porque ele fazia coisas, ele agia com misericórdia com pessoas que o sistema judaico religioso da época não aceitava. Nós vamos ver mais à frente, vamos falar um pouco mais sobre esse exemplo da mulher pecadora que foi recebida por Jesus, e ela chorava. Enquanto ela se quebrantava chorando diante do Senhor, ela pegou o vaso de um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus, e ajoelhada diante dele, secava os seus pés com os seus cabelos, demonstrando ali a sua atitude de rendição, de que ela estava arrependida dos seus pecados, mas ainda assim os discípulos não compreenderam. Judas, por exemplo, que era o tesoureiro do corpo apostólico, disse: mas Senhor, essa mulher desperdiça um perfume tão caro desse. Esse perfume poderia ser vendido e assistir muitos pobres. E Jesus, conhecendo o coração de Judas, é porque na verdade o interesse dele era outro. Meus irmãos, esse Jesus que recebeu aquela mulher
que há 12 anos sofria de um fluxo hemorrágico e que já tinha gastado todos os seus bens com os médicos e não tinha encontrado ainda a cura. Esse Jesus, nós vamos mencionar mais à frente, entrou na casa de Zaqueu, um publicano, que as pessoas tinham ódio dele. Jesus está mostrando aqui nessa passagem que ele veio para pessoas fracas, necessitadas, tais como eu e você. Se você se sente assim, um fraco, um necessitado, um pecador miserável, que carece da graça, da compaixão do Senhor, eu gostaria nessa noite de trazer algumas lições para a nossa edificação através dessa passagem. Versículos 10 a 13 de Mateus, capítulo 9. Antes de extrair as lições do texto, é importante a gente compreender que o Evangelho de Mateus foi escrito para uma audiência judaica. Mateus, ao registrar os fatos de Jesus acerca da sua vida, ele tem como interesse atingir a um público judaico. É por isso que eu entendo que essa passagem aqui, capítulo 9, de 10 a 13, que está registrada também em Marcos capítulo 2, 15 a 17, Lucas capítulo 5, do versículo 29 ao verso 32, causou um impacto muito grande nos judeus que receberam o escrito de Mateus. Porque eles ainda não haviam compreendido que este evangelho, segundo as promessas de Deus feitas ao patriarca Abraão, quando Deus no capítulo 12 chama Abraão e faz uma promessa dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali nós já temos o embrião de uma ideia que iria se expandir posteriormente, de que o evangelho não se restringiria ao público judeu. Esse evangelho não ficaria confinado a um povo. Todas as famílias da terra seriam alcançadas por este evangelho, seriam alcançadas pela graça misericordiosa de Deus. Mas os judeus ainda estavam bitolados no seu sistema, achando que o vinho novo caberia dentro dos seus ultrapassados sistemas religiosos. Os irmãos, eu entendo que antes de seguir aqui, eu gostaria de abrir um parêntese e fazer uma reflexão. A igreja não precisa se reinventar. O evangelho está aqui. Nós temos as orientações de Deus, os mandamentos de Deus para a nossa conduta como regra de fé e de prática. A igreja não precisa copiar o modelo do mundo para poder avançar na sua missão aqui neste mundo de adorar a Deus e chamar outros para essa adoração por meio da evangelização e das missões. A igreja já tem todo o seu conteúdo disponível na Escritura para poder desenvolver a sua prática nesse mundo. Mas eu entendo que a igreja precisa entender o Evangelho e fazer as contextualizações necessárias deste Evangelho de acordo com o ambiente em que ela está vivendo. Veja, eu não estou falando de adulterar o conteúdo, não estou falando de mudar as ênfases da Escritura, mas nós precisamos usar uma linguagem bíblica e que ao mesmo tempo comunique as pessoas, atinja as pessoas. Os judeus ainda não haviam compreendido isso. É por isso que eles ficaram chocados com Jesus, quando ele se assenta e recebe publicanos e pecadores. Será que nós, como igreja, estamos nos preparando adequadamente para receber essa massa de pessoas que precisam se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como seu Senhor e Salvador
e serem acolhidas pelas nossas igrejas. Eu não tenho dúvida de que esse momento que Deus está nos fazendo passar servirá para despertar as pessoas, muitas daquelas que estão dormindo e que virão para as igrejas carentes, fracas, necessitadas. E nós precisamos refletir sobre como vamos receber essas pessoas. Se vamos manter aquela visão, a visão que até os discípulos tinham, que os líderes religiosos da época tinham, os fariseus que são mencionados aqui, ou nós vamos agir com sabedoria no recebimento dessas pessoas nos nossos círculos, nas nossas igrejas. Eu gostaria, portanto, você, no verso 10, acompanhasse comigo a leitura que nos diz assim: eu estou falando nessa noite sobre Jesus, que é o Senhor dos fracos e dos necessitados. E a primeira lição que nós observamos no verso 10 é que Jesus buscava essas pessoas. Olha o que diz: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Essas pessoas fracas, necessitadas, que são chamadas aqui de publicanos e pecadores, procuraram Jesus, foram em busca de Jesus, porque sabia que Jesus tinha algo para elas, que pudesse trazer esperança aos seus corações. Esta não é uma passagem isolada a esse respeito. Nós vemos nos evangelhos vários exemplos de onde Jesus estava em determinados lugares e pessoas desse tipo procuravam o Senhor. Os publicanos, nós sabemos quem eram eles. Os publicanos eram cobradores de impostos. O texto diz que eles foram procurar Jesus. O problema dos publicanos não era a cobrança de impostos em si, mas a forma desonesta com que eles exerciam a vocação deles de cobrar impostos. Talvez o mais famoso seja Zaqueu. Essa história está narrada no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, descobriu que Jesus ia passar pela sua cidade e no seu coração criou a expectativa de encontrar com o Mestre. Eu não tenho dúvida, nós do ambiente reformado entendemos que já era o Espírito Santo trabalhando no coração de Zaqueu, mexendo com aquele homem, levando a uma compreensão de que Jesus podia solucionar o seu problema, mostrando para ele que a sua atitude desonesta de cobrar impostos além do devido e embolsar uma parte dos impostos era uma atitude que não agradava a Deus. Então, o Espírito Santo já começa a trabalhar no coração de Zaqueu. E ele então viu Jesus vai passar por determinado lugar, tentou se aproximar do Senhor, não conseguiu. Diz o texto que ele era de pequena estatura, ele era baixo e a multidão cercava Jesus, era comum isso acontecer. Ele disse: Jesus vai passar por esse caminho, eu vou subir naquele pé de árvore, vou à frente, subir nesse sicômoro, e ali ele vai passar e eu tenho a oportunidade de conversar com ele. E quando Jesus vai passando, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar em tua casa. E Zaqueu desceu a toda pressa, recebeu o Senhor, mas a multidão murmurava, dizendo: como é que este homem come na casa de um pecador? E na cultura antiga, nas culturas antigas, sentar à mesa era sinal de comunhão. Dificilmente um desconhecido se sentava na mesa da família. Quando alguém sentava para fazer refeição, ou tinha ali o momento do partir do pão com aquela família, isso significava comunhão, aproximação. O que essas pessoas estão reclamando é como é que Jesus recebe um publicano e come na casa dele. Agora, meus irmãos, o que nos chama a atenção é que Zaqueu mostra o seu arrependimento. Constrangido, ele diz: Senhor, constrangido não por ter que admitir isso,
mas pelo seu pecado de anos de roubo, de corrupção, de desvio de recursos públicos. O problema da corrupção é desde que o pecado entrou no mundo. Eles vão se sofisticando, vão aparecendo de diversas formas, mas a corrupção é uma condição humana decorrente do pecado. E Zaqueu então diz: Senhor, eu quero devolver àqueles que eu tirei 4 vezes mais. Estou arrependido. E Jesus então recebe aquele homem e diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, quando o texto diz que os publicanos, muitos publicanos vieram ter com Jesus, vieram buscá-lo, procurá-lo, Zaqueu é o tipo de publicano que estava aqui neste encontro. Por isso que as pessoas estavam murmurando, os fariseus. Mas o texto fala, no verso 10 ainda, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Pecadores aqui, Mateus não especifica quem eram esses pecadores e que tipo de pecado essas pessoas praticavam. Mas a gente pode pensar aqui, por exemplo, em leprosos, prostitutas, adúlteros. Nós vemos em João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, Jesus confrontando uma mulher que tinha essa prática do adultério. Em Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 50, Jesus também repreende outra mulher para que ela se arrependesse do seu pecado. Então esse tipo de gente que está procurando Jesus, que estava ali com ele à mesa. E isso chocou o sistema religioso judaico, que não admitia aquele tipo de atitude de Jesus. Jesus se compadeceu daquelas pessoas. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus não o receberam. Você deve se lembrar da parábola da ceia, quando um homem prepara uma ceia e manda chamar os convidados, e cada um vai se recusando e dizendo: olha, eu não posso ir, me desculpe, mas dessa vez não vai dar, eu preciso ir no meu terreno, experimentar uma junta de bois, eu tenho outros afazeres e não posso atender o convite. Aquele homem, o Senhor ficou furioso, chamou os seus servos e disse: vão pelas ruas, pelas avenidas, pelos becos, e chamem todos aqueles que estiverem ali e os obriguem a entrar na festa, na grande ceia. Meus irmãos, muitos têm renegado o Evangelho hoje. Muitos têm recusado o Evangelho, e esse Evangelho está sendo oferecido, apresentado a pessoas que são pecadoras, miseráveis e que reconhecem a sua condição diante de Deus, que são espiritualmente publicanas, espiritualmente pecadores, leprosos, cegos, pobres, nus. Jesus é o Senhor dos fracos e dos necessitados e os acolheu. É importante a gente destacar que o Evangelho aceita o homem do jeito que ele está, mas não para que ele permaneça do jeito que ele está. Você pode vir ao Senhor
do jeito que você estiver, mas não para permanecer como está. Foi assim com Zaqueu, foi assim com a mulher flagrada em adultério, quando Jesus diz: cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram, não, Senhor? Jesus diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Aquilo que muitas vezes é rejeitado pelo sistema religioso, pelo nosso preconceito cultural, social, econômico, religioso, essas barreiras são quebradas em Cristo. Os preconceitos que nós erguemos como muros no coração, o Evangelho os destrói. O preconceito que havia logo no início da igreja, nos primeiros séculos, entre gentios e judeus, a rivalidade que foi combatida tão veementemente pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, essa barreira cultural em Cristo foi derrubada, o muro foi derrubado, e Deus fez de dois povos um único povo. Jesus é o Senhor dos fracos e dos necessitados. Eu gostaria de dizer para você que se você se encontra espiritualmente assim, um fraco, um necessitado, se sentindo alguém pecador, excessivamente pecador, um publicano, um leproso, cego, pobre e nu, a graça de Deus pode te alcançar nessa noite, neste dia. O Evangelho de Cristo, o vinho novo, está se expandindo, crescendo, e o antigo sistema religioso criado pelos judeus, ou defendido por eles, não comportava. O segundo princípio que nós aprendemos aqui nesse texto, olha só como o verso 10 diz, ainda no primeiro ponto, diz assim: estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Com Jesus e os discípulos. Eu acho interessante Mateus enfatizar aqui os discípulos também, porque nós sabemos que os discípulos ainda estavam com a cabeça, com esta ideia na cabeça, de que eles eram o povo ainda, os judeus exclusivo de Deus. Basta você dar uma lida no livro de Atos, quando o Espírito Santo começou a ser derramado sobre os gentios, e a igreja em Jerusalém mandou Pedro para realmente verificar o que é que estava acontecendo, lá por volta do capítulo 19 do livro de Atos. Mas antes disso, na famosa história de Cornélio, Cornélio foi direcionado por Deus a mandar alguns servos à casa de Pedro. E enquanto isso, Deus já estava preparando o coração de Pedro, que era um judeuzão daqueles do pé roxo. Pedro era um judeu convicto na sua fé, não no início, mas depois foi convertido pelo Senhor. Era um homem impetuoso e depois foi moldado pelo Senhor. A gente percebe isso nas suas palavras na carta, na primeira e na segunda carta. Um homem extremamente pastor, né? mais dócil, mais manso. Mas logo Pedro era um judeu convicto que não aceitava com desconfiança os gentios. E aí ele tem uma visão na qual um lençol está estendido no céu, cheio de animais, e aí ele ouve uma voz, Deus diz para ele: mata e come. E ele diz: eu não vou colocar na minha boca o que é impuro, não vou comer isso. Provavelmente entre aqueles animais que estavam ali no lençol, tinham animais que, de acordo com o sistema sacrificial judaico, era impuro, era considerado impuro, muito provavelmente.
E aí Deus diz a Pedro: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Deus queria mostrar para Pedro que o gentio Cornélio não era impuro, porque esse gentio tinha sido alcançado pela graça de Deus. Aquilo que era impuro, aquilo que não prestava, aquilo que estava sendo destinado à perdição eterna, Deus havia alcançado com a sua graça. São estes que estão chegando aqui agora e que os discípulos estavam juntamente com Jesus à mesa. Parece que o propósito do narrador aqui, ou do escritor, é nos mostrar o seguinte: os discípulos já deveriam aprender a lição. Se o mestre recebeu a estes, eles deveriam também, como aqueles que dariam continuidade ao legado, eles deveriam entender isso, que o evangelho estava agora como um vinho novo se expandindo para alcançar outras pessoas. Mas a segunda lição que nós observamos no texto está no verso 11. Primeiro, Jesus recebia essas pessoas, confrontava os seus pecados, mas as recebia com misericórdia e graça. Segundo, Jesus era perseguido por causa dessas pessoas. O verso 11 diz: ora, vendo isto o quê? Que Jesus recebeu na sua mesa fariseus e pecadores, publicanos e pecadores. Os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que é que ele come com eles? Não são são poucos os exemplos em que a gente vê Jesus sendo perseguido pelos fariseus, pelos escribas, por causa desse tipo de atitude, de acolher o necessitado. Aqui nesse contexto eles estavam ali perto também. Eu já mencionei o caso da mulher adúltera, muitos estavam ali perto. Vamos só ver o que é que ele vai fazer. Se ele disser, é aquele tipo de pergunta, né? Você já parou de beber? Você já parou de fumar? O que a pessoa disser incrimina. Se disser não, é porque fazia e continua fazendo. Se disser sim, que parou, é porque fazia e não faz mais. E os fariseus costumavam jogar esse tipo de casca de banana para que Jesus pudesse escorregar. E eles levam a mulher à presença de Jesus e dizem: vamos ver o que é que ele vai dizer. Se ele disser que está tudo bem, a gente vai mostrar para ele o que é que a lei de Moisés diz. Se ele agir com aspereza e nos ordenar que matemos a mulher, nós vamos dizer para ele que esse papo dele de misericórdia e graça é papo furado, porque ele não agiu com misericórdia com a mulher. Então os fariseus estavam sempre ali na espreita, tentando pegar Jesus em alguma contradição, e aqui nesse texto eles estavam. O mesmo aconteceu com Zaqueu, o texto que eu já mencionei. Os religiosos estavam ali também. Em Mateus capítulo 12, do verso 9 ao verso 14, quando Jesus curou no sábado, quem estava lá? Os fariseus. Jesus era perseguido por estes, por causa do exercício da sua misericórdia. O Senhor dos fracos e dos necessitados era perseguido por causa da justiça, por causa da misericórdia. E isso está em harmonia com o que nós vimos no capítulo 5, no Sermão do Monte, quando Jesus diz: felizes são os misericordiosos. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Não são poucas as vezes hoje que a igreja, os discípulos de Cristo, eles são perseguidos também por causa dessas coisas. Por insistir que pessoas que são rejeitadas, excluídas, tenham a oportunidade de receber o Evangelho Salvador de nosso Senhor.
Quantas vezes a igreja é alvo de crítica, porque recebe pessoas que, do ponto de vista da crítica social, da opinião pública, não deveriam ser recebidas pela igreja. Não nos esqueçamos de que o nosso Senhor sofreu, foi perseguido, porque agiu com misericórdia em favor dessas pessoas carentes da sua época. A terceira lição que nós aprendemos, a primeira é que Jesus recebia essas pessoas, pecadoras, fracas, necessitadas. Segundo, Jesus foi perseguido por causa delas. A terceira lição, versos 12 e 13, foi para estas pessoas, por estas pessoas, que Jesus veio. Olha o que diz os versos 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ouviu o que eles disseram e disse: os sãos não precisam de médico. Essas pessoas estão aqui porque elas sabem que eu tenho algo a lhes oferecer, no sentido de trazer alívio para as suas almas. A palavra do Senhor diz que Jesus tinha o crédito das pessoas, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Jesus, a sua própria atitude era a pregação. Ele pregava verbalmente, mas a sua atitude era uma pregação ambulante. E é por isso que os doentes o procuravam, os doentes iam até ele. A igreja é o lugar de pessoas que vêm adoecidas e que precisam de médico. Algumas pessoas dizem: mas a igreja tem gente problemática, viu? E tem mesmo. A começar de mim e de você, que fazemos essa constatação. Aqui é o lugar de gente doente mesmo, para ser tratada, curada, que precisam de alívio para suas almas, que precisam de refrigério para os seus corações. Inclusive aqueles que estavam acusando de Jesus de estar com essas pessoas eram semelhantes ao filho da parábola do filho pródigo que ficou em casa. Permaneceu na casa do pai, mas não tinha nenhuma intimidade com o pai, não sabia o que era desfrutar da presença do pai. E quando o outro saiu e voltou arrebentado, quebrado, porque aquele que se distancia de Deus, acontece isso, uma experiência fora de Deus, fora da igreja, longe dos caminhos do Senhor, só traz sofrimento, dor e às vezes marcas, cicatrizes que jamais são arrancadas. Consequências às vezes que a pessoa carrega para o resto da vida. Estes aqui que estavam tentando impedir publicanos e pecadores de se aproximar de Jesus, eram doentes também, mas não reconheciam a necessidade nem do médico, nem do remédio. E Jesus diz: eu vim exatamente para essas pessoas. A igreja, portanto, é o lugar de pessoas que foram curadas e que precisam constantemente de cura. É o lugar de pessoas salvas e que precisam diariamente, o tempo todo, da graça de Deus, porque o pecado nos assedia, o pecado está diante de nós. Os sãos não precisam de médico e sim de doentes. Se você está doente, se você se acha fraco, se você se acha um necessitado, o melhor lugar para você encontrar o alívio, o refrigério para a sua alma é em Jesus.
Jesus não o rejeita, Jesus não o exclui, Jesus não o coloca à parte, à margem, ele recebe graciosamente. Esse Jesus veio para os doentes, ele veio para os sedentos, como a mulher samaritana, que já tinha vários tipos de relacionamento. Talvez a sua sede, a sua carência era tão grande que ela achava que os relacionamentos podiam preencher isso. E Jesus disse: você não entendeu ainda. O que você precisa para preencher o vazio do seu coração é de uma água viva. É a água que mata a sede espiritual, que preenche todas as lacunas existenciais do coração humano. Aquela mulher buscava nos relacionamentos o preenchimento dessas necessidades. Jesus veio para os pobres de espírito, aqueles que não têm absolutamente nada para oferecer a Ele e que por isso reconhecem a sua pobreza. Jesus veio para os pecadores, para os rejeitados, para os marginalizados. Jesus veio para aqueles que olham para si mesmo e dizem: miserável pecador que sou. É isso que ele diz: eu vim para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E aí ele cita, meus irmãos, uma passagem do Antigo Testamento de Oséias capítulo 6, versículo 6. O verso 13 ele diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa. Vocês precisam aprender o que é que significa misericórdia quero e não holocaustos. E ele cita aqui a passagem de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Eu acho que tem até uma nota lançada, tem sim na Bíblia. Oséias capítulo 6, verso 6. Porque os judeus não pararam, não cessaram o sistema sacrificial, mesmo vivendo em pecado. Os tribunais eram subornados, os pobres, os necessitados, o estrangeiro, a viúva que nessa época não tinha previdência para poder protegê-las, no caso da morte, quando seus maridos morriam. Se elas tivessem filhos, os filhos tinham que assumir a responsabilidade de cuidar da casa, se tornava o arrimo da família. O povo continuava cultuando a Deus, continuava fazendo as festas de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, faziam os seus sacrifícios, os rituais, e Deus diz: eu não quero isto. Aprendam o que é misericórdia, hajam com misericórdia com os outros, com os necessitados, é isto que eu quero. Aprendam o que é misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Deus estava farto de um povo que cuidava muito bem da liturgia, que cuidava muito bem do sistema sacrificial, que observava todos os preceitos legais, religiosos, mas cujas vidas eram uma contradição ambulante do espírito da lei, justiça, misericórdia. Em Mateus capítulo 26, versículo 26, Jesus diz: ai de vós, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, o espírito da lei, a justiça, a misericórdia e o amor. Vocês fazem as coisas certinhas, como está na cartilha, mas se perderam no essencial, o espírito da lei, que se resume em justiça, misericórdia e amor. Meus queridos irmãos, nós não podemos negligenciar
a pureza que a igreja precisa ter quanto ao seu culto. Essa é uma questão cardeal para a igreja, é fundamental, porque Deus só aceita ser adorado da forma que Ele mesmo prescreveu em sua palavra. Mas nós não podemos nos ater tanto a estas questões e nos esquecermos daqueles que estão carentes da misericórdia nossa, como igreja. Misericórdia quero e não holocaustos. Agora, para quem está dizendo que Jesus é paz e amor somente, e que a pessoa pode ficar do jeito que ela quiser, é isso que as pessoas têm dito hoje. Quando elas querem acusar a igreja de insensibilidade, quando a igreja denuncia os pecados sociais, quando a igreja denuncia os pecados da nação, os pecados morais, a primeira bandeira que as pessoas levantam é: Jesus é amor. Mas Jesus, que é amor, que recebeu publicanos e pecadores, o final do verso 13 conclui dizendo: pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqueles que acham que podem permanecer, levar as suas vidas da mesma forma de pecado, porque Jesus, afinal de contas, é tolerante com o seu pecado, isso é uma tese diabólica. Jesus veio chamar pecadores. Venha como está, mas para não permanecer como está, para ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Jesus aceitou os publicanos, pecadores, leprosos, prostitutas, não para que estes permanecessem como estavam, mas para que fossem transformadas e fossem novas criaturas. Um hino do nosso cenário diz assim: eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Venha como você está. Jesus veio para os doentes. Você precisa de médico, talvez não um médico para a sua saúde física, que está em dias, está ok, mas há uma doença, uma enfermidade na sua alma, que você talvez já tenha tentado curar de diversas formas, em relacionamentos, vários relacionamentos, dinheiro, reconhecimento das pessoas, mas nada disso preenche o vazio do seu coração, porque não existe nenhum ponto de referência dentro ou fora de nós que nos dê sentido e significado, senão aquele que nos criou. Deus é o único ponto de referência que pode dar a nós o sentido e o significado que tanto procuramos para as nossas vidas. É por isso que aqueles que buscam o sentido em referências outras que não sejam o próprio Criador, elas se frustram, porque com o passar do tempo elas chegam à conclusão de que nenhuma experiência é capaz de conferir aquilo que ela tanto procura, de dar aquilo que ela tanto busca. Queridos, se você está assim, Jesus veio para você. Se você se acha um fraco, um necessitado, Jesus veio para você. Confissão é para os fracos. Oração é para os fracos. Pedido de perdão é para os fracos. É para os necessitados.
É por isso que a oferta do Evangelho é para você nessa noite, para nós. Toda pregação é um chamado ao arrependimento e à fé. Até mesmo para você que já é crente em Jesus. É possível que o seu coração ainda esteja agarrado, preso a coisas das quais você precisa do remédio e do médico da sua alma, de Cristo Jesus. Ele veio para remover, para arrancar essas enfermidades do nosso coração e nos dá o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Que você possa, nesta noite, entender que a maior necessidade que nós temos é de estar num relacionamento sério com aquele que nos deu a vida. Uma vida só é bem vivida quando está envolvida na vida daquele que nos deu a vida. Jesus é o Senhor dos fracos e dos necessitados. Que você possa entender essa mensagem, esta lição, nessa noite. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Senhor dos fracos, dos necessitados. Tal como recebeu publicanos, pecadores, doentes, pessoas doentes, não para que elas permanecessem da forma que estavam, mas para que se arrependessem dos seus pecados e com fé recebessem o Senhor Jesus Cristo em seus corações. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que a nossa visão, a nossa percepção nos dê, ó Deus, a condição de ver, de enxergar essas pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta. Pessoas que precisam de perdão, de misericórdia, precisam de remédio, precisam de cura para suas almas. Que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos estas pessoas e as suas necessidades. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder, a unção e as consolações eternas do Divino Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Meus queridos, nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Queremos convidá-los também a participar conosco nas nossas transmissões, aqui sempre pela página do Facebook da igreja, que vocês estão acompanhando nesse momento. Nas terças-feiras, nós temos um momento de oração às 7h30. Você pode entrar e fazer o seu pedido de oração nos comentários. Você coloca ali no chat e a gente menciona e ora por você, pela sua petição. Nas quartas-feiras, no mesmo horário, 7h30 da noite, nós temos estudo bíblico. Estamos estudando a primeira carta de Pedro, então quero convidá-lo também. E no domingo, pela manhã, às 9h30, nós estamos estudando o livro de Provérbios e também à noite, 19h30, esse momento que vocês estão participando conosco, tá bom? Deus abençoe você, sua família, te dê um restante de domingo em paz, uma semana abençoadora na sua presença e uma noite de sono reparador. Deus te abençoe em Cristo Jesus.